Isso aí, queridos, a gente conversando com você hoje sobre intoxicação alimentar, né? Cuidados necessários, por que que essa coisa acontece? E a gente quer aqui ajudar você a prestar atenção numa doençazinha, um negócio que incomoda, né? Quando ele aparece, ele realmente incomoda, às vezes atrapalha a vida da gente, atrapalha bastante, né? Vocês estavam falando que normalmente pessoas mais novas, as crianças, os idosos, eles são mais sujeitos à questão da intoxicação alimentar. Quando ela aparece, o que que a gente deve fazer? Quais são os primeiros socorros que a gente deve... A primeira coisa é a hidratação, né? Se o paciente não apresentar vômitos, ele deve ser hidratado em casa com uma solução de hidratação oral. Pode ser comprada na farmácia, pode ser feito o soro caseiro. O importante é hidratar, hidratar e hidratar. Evitar utilizar medicamentos que possam diminuir a peristalse, ou seja, os antidiarreicos é totalmente contraindicado, não se usa medicamentos para parar a diarreia. Antibióticos, eles não são, na maioria das vezes, os antibióticos não são indicados, a gente não trata essas intoxicações com antibióticos, a não ser que o paciente evolua para uma gravidade, tenha um quadro muito grave, um paciente imunodeprimido, então o antibiótico ele é utilizado de última escolha. E aí só médico mesmo, né? Antibiótico aí tem ninguém... que procurar o médico quando não consegue, né? O paciente esteja... Se o paciente apresentar muito episódio de vômito, uma diarreia, com muita quantidade de água, que ele não consiga ter uma hidratação, como é que ele pode saber se ele está hidratado ou não, que deva ou não procurar um médico? Se ele estiver urinando, se ele estiver com uma urina clara, e com a boca com saliva, é sinal que ele está hidratado, que ele pode ficar em casa. Se ele estiver apresentando boca seca, com diminuição do volume urinário, uma urina muito concentrada, que não consiga estar fazendo ingestão de líquidos, né? Não só o soro, mas água, chá, que ele não consiga ficar hidratado, é um momento de procurar o médico o mais rápido possível, porque ele pode complicar. Certamente, porque a intoxicação, ela pode levar para doenças mais graves, para situações mais graves, né? Com certeza. Pode evoluir, no caso de uma criança, um idoso, ou um imunodeprimido, ou uma grávida, por exemplo, uma infecção generalizada. Então, esse paciente merece internação, merece ser tratado com antibiótico terapia e até com hidratação venosa, porque ele não aceita, não está conseguindo digerir a solução oral e pode descompensar. Uma outra coisa que a gente recomenda é que não faça uso de medicamento antiemético. O que é o medicamento antiemético? Para evitar vômitos em casa, né? Não é aconselhável, porque ele pode intoxicar com medicamento, quando a própria hidratação já resolve esses sintomas de vômito. A não ser que, se ele tiver sintomas de vômito, o ideal é que procure um hospital, mas que não se automedique em casa com medicamentos antieméticos, ou seja, para vômitos. Perfeito. Essa é a recomendação médica. Perfeito. É aconselhável se fazer dieta para tratar a intoxicação? Tem que fazer dieta, não pode comer a comida que come habitualmente, né? Principalmente a hidratação, como a doutora falou, né? É a base. Primeiro, provar a tolerância com líquidos. Se a pessoa conseguir ingerir líquidos que tolera bem, ali se começa com... pode ser verduras mais somente cocidas, cenoura, alguma coisa assim, ou pode ser alguma massa, arroz, mas muito pouco óleo ou nada, dependendo do sintoma do paciente, a evolução do paciente, mas não pode comer nada cru. Se comer ovo, somente pode comer a clara no início do tratamento, né? E depois, segundo como vai evoluindo o paciente, vai se adicionando os outros alimentos, né? No início, vai provar somente tolerância com líquido, para depois ver como ele vai evoluindo, para ir adicionando pouco a pouco os outros alimentos. Mas com certeza que vai ter que tirar tudo que é gordura,
não vai poder comer, né? Até porque a própria gordura produz mais vômitos ainda, né? Gibena, você estava falando sobre as questões de cuidados, armazenamento, etc. Sim. Com umas dicas interessantes, a dessa, né, que você estava colocando aí. Que outras dicas você pode dar para a gente sobre o armazenamento dos alimentos? O armazenamento, ele tem relação com a intoxicação? Você já citou, né, às vezes, essa proximidade, essa questão. Que outros cuidados você pode sinalizar para a gente? Sim, com certeza que é muito importante o armazenamento. Primeiro que nada, verificar, né, a data de validade na hora de comprar os alimentos, né? Posso fazer um parêntese nessa história aí? Muita gente diz o seguinte, até tinha uma questão sobre isso. Às vezes você tem assim, venceu o alimento hoje, mas daqui a 3 dias, ele acabou de vencer. 3 dias depois, você ainda pode comer. Fato ou mito? Tem que jogar fora. Venceu, já não pode mais consumir. Claro, às vezes a indústria que produz o alimento coloca uma margem de dias, né? Nunca vai colocar a data certa. Eles, para ter uma segurança de que o consumidor não vai ter risco nenhum, eles colocam dias a menos. Então, para você ter a segurança de que o alimento não vai fazer mal, é melhor respeitar a data que está na embalagem. Perfeito. Porque senão você corre risco, né? Perfeito. Posso dar um? Claro. Por outro lado, mesmo estando no prazo de validade, se aquele alimento não for acondicionado de forma adequada, ele pode também cortar risco. Causar o dano, né? Causar a intoxicação. Porque o prazo de validade, ele é válido enquanto o alimento está sendo acondicionado de forma adequada, de acordo com as recomendações do fabricante. Perfeito. Então, não importa a validade, se pode estar na validade, mas já pode estar né? deteriorado se não for seguido as condições. Claro, inclusive, concordando com isso, também pode ser que o alimento foi aberto e ele já, ao ser aberto, ele já está sendo exposto a mais contaminação. E, por exemplo, se a pessoa abre uma embalagem e coloca uma colher e depois coloca de novo a colher que já está com contaminação, o alimento vai ficar contaminado. Então, a durabilidade desse alimento vai diminuindo também. Então, se um alimento a pessoa vê que não está em boas condições, mesmo que a data de validade não tenha chegado ainda, tem que jogar o alimento porque vai correr risco, né? A gente tem uma outra matéria que a nossa produção fez numa feira com relação a essa questão, né, de alimentos e tratamento dos alimentos. Vamos dar uma olhadinha na matéria. Com a rotina cada vez mais corrida, a compra de alimentos de rua acaba muitas vezes sendo a primeira opção. Estivemos na famosa barraca do Barcelos para mostrar que, apesar dos riscos de se comer frutos do mar na rua, a clientela parece estar satisfeita. Eu sou freguesa, eu gosto, eu acho assim que ele tem muita qualidade e o atendimento também é ótimo. Então, eu junto as duas coisas, eu sempre compro aqui com o Barcelos. Eu como aqui porque o peixe é fresco e aí eu prefiro sempre estar passando aqui e comendo peixe bem fresquinho, que é muito bom. Se a manipulação dos alimentos exige muito cuidado, prepará-los na rua exige um cuidado ainda maior. E para você que também gosta de ir à feira, o Barcelos deixou algumas dicas para a escolha do melhor peixe. Existe, como eu falei para você, existe a diferença de peixe de rabo fechado e o rabinho aberto. Esse aqui, né, a guelra sempre está vermelha, sempre. Esse aqui nunca está tão vermelho, tá? Pois é, né? Comer na rua, essa coisa da comidinha preparada, pontos específicos, são atrativos assim enormes. A gente está aí já num tempo aqui no Rio de Janeiro de primavera, a praia está chegando mais forte. O que a gente pode deixar aqui, queridas, de dica para o nosso telespectador, Brasil afora,
aliás, mundo afora, né? Que cuidadinhos para, na hora que ele vai para a rua, que é onde a gente tem a maior incidência, né, da questão da contaminação, da intoxicação. O que vocês podem deixar aqui para eles? Bom, principalmente observar que tenha frio, né, nos alimentos que precisam de frio, como são as carnes, tudo que são molhos, né, que são bastante perecíveis, tudo que é laticínio, verificar que tenha o frio correspondente, a higiene do lugar, do manipulador é muito importante. Perfeito. Observar pontos importantes. Esse manipulador, aonde está a pia para ele lavar suas mãos? Onde que ele... O banheiro, onde ele vai usar esse banheiro, né? Porque ele fica na rua o dia inteiro. Então, isso é um fator importante, sabendo que toda a contaminação a maioria vem das fezes do próprio homem. Você tem a contaminação do alimento que já vem da galinha, que já vem do porco, mas a maioria delas é a contaminação das fezes humanas, né? Então, você tem que perceber onde ele está na rua, onde que ele faz a higiene dele, onde ele lava as mãos dele. Primeiro ponto. Segundo, lesão das mãos, também é importante. Se esse manipulador tem as unhas sujas, lesões nas mãos, provavelmente ali ele tem um foco de infecção. Então, isso é importante que a pessoa perceba isso também, né? Além dos cuidados do alimento que a doutora falou. E também na pessoa mesma, né? Lavar as mãos antes de comer, passar um pouco de álcool. Isso é bem importante, não somente no lugar e no manipulador, na pessoa própria também. Vocês leram meu pensamento, né? Porque essa era a minha provocação. A gente tem falado aqui do cuidado com os alimentos, essa questão toda, mas muitas vezes o manipulador, aquele vendedor, a pessoa que está ali oferecendo esse alimento, que a gente precisa ter atenção, né? Nesses cuidados que vocês colocaram, às vezes a pessoa está doente, tosse, e às vezes a gente nem sabe se a pessoa está doente ou não está doente, mas ela está ali manipulando e te oferecendo um alimento. E isso pode ser um enorme agente. Com certeza. Uma enorme fonte, né? Uma enorme fonte de infecção dessa questão toda. Perfeito. Vamos então aí para o nosso último intervalo e eu volto ainda um tempinho para as nossas considerações finais, né? A Lília, que trabalha aqui no controle de intoxicações, tem aí todas as dicas para a gente, para evitar e para garantir que a gente possa ter uma saúde cada vez melhor, né? Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima.